Oséias, capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Quem achou, fala amém. Todo mundo achou, né? Então tá bom, então vamos lá. Oséias, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Vamos ler junto, bem curtinho. No 3, 1, 2, 3. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade aqui de compartilhar, de ouvir a Tua palavra. Senhor, pedimos a Ti, Pai, para que nada venha impedir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor tem para fazer, que nada atrapalhe, Senhor, a gente de compreender, de conhecer um pouco mais o Senhor e o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença aqui nesse lugar e que essa palavra, Senhor, cumpra o propósito para o qual ela está sendo lançada. Em nome de Jesus. Amém. Gente, pouco antes do pastor João me convidar para trazer a palavra hoje, o Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração. Na verdade, Ele me relembrou essa palavra é uma mensagem que eu já preguei uma vez, mas há uns 3 anos atrás, quando o Brave estava começando, o Brave estava iniciando, e foi a segunda mensagem que eu preguei no Brave. E aí o Senhor colocou essa mensagem no meu coração e eu fiquei, mas por que eu não vou pregar, não estou sabendo de nada, por que essa mensagem está vindo novamente ao meu coração? E aí, acho que uns 2 dias depois, o pastor João falou para eu trazer a mensagem hoje. Aí eu, então é isso, né? Vou trazer essa mensagem. E como era um sábado, né? Brave, jovem, né? O tema da mensagem era outro, né? O tema da mensagem era um pouco assim mais diferenciado. O tema da mensagem era caia no golpe. Ousado, né? Caia no golpe. O que isso quer dizer? Eu não vou explicar porque esse não é o tema da nossa mensagem de hoje, né? Mas depois você vai entender também. Eu precisei mudar, eu estava em crise com o tema, falei com algumas pessoas, pedi ajuda aos universitários. Falei, gente, eu não posso dar caia no golpe e botar um tema desse domingo, o pessoal vai ficar escandalizado. O pessoal, que isso? Que mensagem é essa? Então me ajudem aí. Tentaram me ajudar, não ajudaram muito não. Mas aí eu fui para o texto, né, que a gente vai usar, e está aqui, ó. O texto foi o que a gente leu, né? Não tirei da minha cabeça esse tema. Está escrito aqui, no versículo 1 de Oséias, capítulo 6. Segunda parte do versículo. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E aí, foi engraçado hoje de manhã, né? Porque a mensagem do pastor Rubem foi uma bênção. Se você não pôde estar aqui de manhã, depois você assista lá a pregação. Não desista, sua bênção está a caminho. E o pastor Rubem falou sobre, né, a gente estar desfrutando mesmo das bênçãos do Senhor, que o Senhor não quer nos ferir. O Senhor, Ele não quer nos machucar. O plano dele para nós não é um plano de mal, é um plano de bem, para nos dar um futuro e uma esperança. Quantos creem nisso? Amém? E aí eu pensando, gente, eu vou falar que o Senhor nos feriu à noite. Ele está falando que o Senhor não quer nos ferir, tal. Só que essa mensagem entenda como sendo uma mensagem de continuação do que o pastor Rubem falou. Porque o que ele falou foi lá em Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 28, ele falou que Deus colocou uma escolha para a gente, 2 caminhos, a bênção e a maldição. E aí ele fala, olha, ele dá uma dica para nós, ele não dá só a escolha, né, a opção de escolha, ele dá a dica, ele fala, mas escolhe a vida, para que viva você e teus filhos. Só que aí, né, seguindo em frente, ele fala, mas se você não escolher a vida, se você não me obedecer, então as consequências virão. E o livro de Oséias é um livro muito interessante, tem um comecinho assim desafiador, né? É difícil até de entender em alguns momentos, porque que algumas coisas acontecem, mas é um livro muito interessante. Para essa mensagem eu li Oséias inteiro, não é muita coisa, 14 capítulos, fica aí minha dica para você essa semana, leia Oséias, leia o livro de Oséias, é muito interessante, mas vou dar um contexto geral para você. Oséias, ele começou a profetizar no final de um reinado
que estava tendo prosperidade material, que era o reinado de Jeroboão II, não o Jeroboão mais famoso, era um Jeroboão mas não tão famoso quanto o Jeroboão I, né, que foi o que teve a situação lá, o caso com Salomão, toda a situação lá com Roboão. Mas esse é o difícil, né? Bom para você colocar no seu filho aí. Jeroboão II. Jeroboão II teve um reinado ali de prosperidade material, mas de infidelidade espiritual. E aí a mensagem que Deus trouxe para Oséias foi uma mensagem de: eu preciso que esse pessoal se reconcilie comigo, porque eles estão se prostituindo, eles estão se relacionando com outros deuses, eles estão amando outros deuses, outras coisas que eu abomino, eles estão fazendo, eles estão correndo atrás do vento, Oséias usa essa expressão, eles estão semeando o vento e colhendo tempestade. Oséias, eu vou ler alguns textos para você aqui, que resume bem, desde do primeiro capítulo até o final. Oséias, ele fala, essa é a mensagem de Oséias. Gente, a gente precisa voltar para o Senhor. Ele vai nos castigar se a gente não voltar para o Senhor. Ele vai chamar nossa atenção, a gente precisa voltar para o Senhor para que a gente possa desfrutar da bênção que Ele tem para nós, da bênção do perdão, da bênção que segue o arrependimento. Então, eu queria ler com vocês alguns textos. Primeiro, Oséias capítulo 2, versículo 8, que diz assim: ela não reconheceu, e aqui ela, entenda, né, como uma ilustração para o povo de Israel, ok? Ela não reconheceu, o povo de Israel não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Então Deus deu prosperidade para eles. Deus deu prata, Deus deu ouro. E o que o povo fez com aquilo que Deus deu? Construiu uma imagem de outro Deus. Então Deus abençoou, e com a bênção que o povo recebeu, eles usaram para trair a Deus. Para você entender o contexto aqui do livro de Oséias. Mais um texto, Oséias 7, capítulo 7, versículo 15. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Então, Deus fortalece os braços do povo e o povo decide lutar contra Deus. Eles planejam o mal contra mim. Então, o povo recebia a força do Senhor e, ao invés do povo usar essa força para fazer o bem, para cumprir a ordenança, os mandamentos do Senhor, o povo usava a força que Deus dava para lutar contra Deus, para ir contra o Senhor. Eu espero que você não esteja se identificando com esse texto, né? Muitas vezes nós podemos fazer isso. Nós podemos, com a bênção que o Senhor nos dá, traí-lo. Às vezes, com a bênção que o Senhor coloca na nossa vida, a gente valoriza mais aquela bênção que o Senhor deu, do que o Deus que deu a bênção. Não sei se você já ouviu a ilustração. O pastor Luciano Subirá contou uma vez e eu não esqueci mais. Um pai que resolve abençoar o seu filho, atende o desejo do filho. O filho queria muito de Natal um videogame. E aí o pai, né, amoroso, dá aquele presente para o filho. Né, o filho fica feliz da vida. Ah, papai, eu te amo, muito obrigado, não sei o que. Abraço, papai. E aí aquele amor todo. Algum tempo depois, cadê o amor? O pai chega do trabalho. Antes o filho vinha abraçar, ai pai, que bom que você chegou. Agora o pai não era recebido mais com um abraço. Por quê? Porque o filho estava lá jogando videogame. Quantas vezes nós não fazemos isso? A gente quer algo muito, a gente quer muito que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê aquele sonho, aquela promessa, que Ele cumpra. E aí quando aquilo acontece, o que a gente faz? A gente vira as costas para quem nos deu aquela bênção que a gente tanto pedia. Era isso que o povo de Israel estava fazendo aqui, e Oséias estava protestando contra isso. No capítulo 13, repare, eu comecei lendo no capítulo 2, estou agora no capítulo 13, Oséias tem 14 capítulos. No capítulo 13, versículo 5, Oséias diz assim, Deus, né, falando através de Oséias: eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos,
o seu coração se encheu de orgulho. Por isso, se esqueceram de mim. Olha que pesado isso, gente. Uma vez fartos, se esqueceram de mim. Seu coração se encheu de orgulho, por isso se esqueceram de mim. E aí, pulando para o versículo 9, diz assim, ó, resumindo, né, tudo isso que eu falei. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Para fechar assim, tudo que a gente leu aqui. Deus ele fala, olha, e foi algo que o pastor Rubem falou muito hoje de manhã. A sua ruína, ó Israel, vem de você mesmo. Você está assim por sua causa, pelas suas escolhas. Mas se você quiser mudar, se você quer uma esperança, se você quer uma nova vida, se você quer um novo começo, se você quer um socorro, isso você encontra em mim. E aí nesse livro de Oséias é isso que, resumindo, é isso que acontece. Deus promete o castigo, porque o pessoal, né, não está colaborando, mas promete o perdão também. Promete a bênção se eles se arrependerem. E aí, Deus como pai, ele não poderia ver os seus filhos indo pelo caminho errado e não fazer nada. Que tipo de pai seria esse? Seria um pai ruim, porque seria um pai omisso. Não temos aqui nada disso, glória a Deus. Mas imagina, se o seu filho fosse um filho rebelde, fosse um filho, né, que faz o que bem entende, e corre para lá, e corre para cá, e puxa o cabelo da irmãzinha, e dá um chute no tornozelo de alguém, e se ele não recebe nenhuma disciplina, o pai vendo tudo isso, que conclusão a gente chega? Que o pai ou a mãe são pais omissos, porque não dão a devida correção, não fazem ali, não chamam a atenção que deveria, né, para que o filho não repita aquele erro. Deus é um pai perfeito, Deus não é um pai omisso. Então ele não poderia ver Israel indo pelo caminho errado, fazendo a coisa errada e não fazer nada. E aí é isso que a gente lê no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 1, a gente vê que Deus ele precisa disciplinar o povo, porque o povo não está andando conforme as ordenanças, a lei do Senhor. E aí a gente lê lá, venham, o chamado de Oséias, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E aí eu achei interessante, e aí é daí que vem o tema lá do Brave de 3 anos atrás, que esse ferir, Ele nos feriu. Esse ferir pode também ser traduzido como golpear. Não golpe de engano, né, que a gente infelizmente está vendo aí muito acontecer hoje em dia. Não esse golpe, não esse tipo de golpe, mas o golpe de luta mesmo. O Senhor nos feriu, o Senhor nos golpeou. Mas por que o Senhor fez isso? Porque Ele é mau? Não, claro que não, mas porque Ele precisa chamar a nossa atenção. Imagina uma criancinha que está indo pelo caminho errado, não está vendo que lá no final tem um abismo que vai cair, um precipício. O pai vendo aquilo ali, ele vai fazer de tudo para que aquela criança não caia. Ele não vai, meu filhinho, cuidado aí. Não. Ele vai vir que nem um louco, se joga, pega a criança, faz um rolamento ali que aprendeu no jiu-jitsu, já faz alguma coisa, mas ele não pode deixar de jeito nenhum ver aquela criança chegar no precipício e, não, calma aí, filho, olha aí, tem um precipício, cuidado. Não. E essa é a figura que eu queria que a gente tivesse hoje aqui, no início dessa palavra, que o Senhor, Ele precisou golpear o povo de Israel, e muitas vezes Ele precisa nos golpear para que a nossa dor não seja maior ainda, para que a nossa ferida não seja maior ainda. Então, é possível isso, Deus nos golpear? Tanto é possível que a gente leu. Ele nos feriu, mas vai nos curar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, 2 golpes de Deus. O primeiro, o golpe que Deus deu, o golpe que Deus nos deu, e o segundo, o golpe que Deus não nos deu. Fala comigo assim, o golpe que Deus nos deu e o golpe que Deus não nos deu. Fácil, né? Fácil de decorar. E aí o primeiro golpe que Deus nos deu. Por que Deus nos golpeia? Porque a gente precisa. Ele não faz porque Ele quer ou porque Ele gosta, mas porque a gente precisa ser disciplinado. E aí sempre que eu falar de golpe aqui, você não imagine, né, uma nuvem gigantesca saindo do meio das nuvens para nos dar um cascudo, né? Por favor. Entenda o golpe do Senhor como uma disciplina, como uma provação, uma situação que Ele permite a gente passar para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente cresça, para que a gente saia daquela provação melhor.
Quantos aqui já passaram ou estão passando por uma situação difícil? Levanta a mão assim, por favor. Que isso? Já passaram ou estão passando? Levanta a mão, por favor. Todo mundo, né? Todo mundo já passou por uma situação difícil, né? Por algo que nós podemos chamar até de deserto, né? Nós cristãos no meio evangélico, a gente usa muito esse termo. Rapaz, estou passando por um deserto, né? Estou passando por uma prova, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus, não é verdade? É assim que precisa ser. E aí eu queria dar 3 exemplos aqui de deserto, de golpe do Senhor. Por que que Deus nos golpeia? Um primeiro motivo pode ser para que a gente seja aprovado, a gente ser provado para ser aprovado, para a gente amadurecer no nosso propósito, para a gente se tornar mais resiliente. Temos o exemplo de Jesus, por exemplo. Temos o exemplo de Jesus, que foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que colocou ele no deserto, foi Deus que colocou ele no deserto. E lá no deserto, o que acontece? Ele é provado. Só que por que Deus fez isso? Porque Deus é mau? Não, porque Deus estava preparando ele para o ministério. Foi no início do ministério dele. Então, se até Jesus foi provado, você acha que você vai sair de boa dessa? Não. Nós precisamos também ser provados, para então ser aprovados, né? Então, esse primeiro caso não é um caso ruim, não é um caso de, estou passando por esse deserto porque Deus está me punindo, porque eu fiz algo de errado. Né? E aí eu queria que você tentasse ver aí em qual desses casos você se encaixa. Esse primeiro é de alguém que não está errado, assim, que não está que nem o povo de Israel, que Oséias ali, que o povo está fazendo tudo de errado, está indo contra Deus. Não. Nesse caso aqui que eu estou falando agora é Jesus, ele está sendo preparado pelo próprio Deus para o ministério. Talvez esse seja o seu caso. Você esteja se perguntando, Deus, mas por quê? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, dou o dízimo, oferta, abençoo os meus irmãos. Por que eu estou passando por isso, Senhor? O Senhor está permitindo que você passe por isso, para que você saia dessa prova aprovado e com um testemunho que você não teria se você tivesse ficado, por exemplo, falei hoje de manhã, no barco. Se você não decidisse sair do barco e andar sobre as águas, você não teria um testemunho para contar. Pedro não teria o testemunho para contar, um testemunho tão poderoso. Então, assim, a tempestade na tua vida, ela pode estar vindo para que, após a tempestade, e glória a Deus, porque toda tempestade acaba, amém? Toda tempestade passa, para que depois da tempestade você possa contar um testemunho poderoso. Quem que tem testemunho na beira da água ali? Quem que conta testemunho de um mar calmo? Não, a gente conta testemunho da tempestade, quando a gente estava lá no meio do mar e um vento forte, a onda, não sei o quê, e aí eu quase morri, eu quase afoguei, mas por que não foi quase só? Porque Deus me livrou, porque Deus estava lá, porque Deus estendeu a mão. Eu lembro de uma vez, eu sempre fui pequeno, né, mas eu já fui menor, e eu lembro de, sendo menor, né, bem criancinha ali, eu lembro de estar na praia com minha família, e eu estava na beira, gente. Eu lembro que eu estava na beira, só que bem ali na orla mesmo, na beira ali da praia, e eu mergulhei. Meu pai estava perto de mim, e aí veio uma onda assim, imagina, gente, eu criança, pequenininho, na beira da praia, imagina o tamanho da onda, né? Devia ser um negocinho assim, desse tamanho. Mas aquela onda veio sobre mim e eu gente, cadê? Eu comi areia, foi de tudo ali, aconteceu de tudo. Só que aí eu fiquei desesperado, eu lembro da sensação que eu tinha, desesperado, só que o meu pai estava ali. E aí eu não consegui ver o meu pai, mas eu vi um pé. Eu me agarrei naquele pé assim, aí a onda foi indo embora, e eu fiquei ali, graças a Deus. Eu era pequenininho, a onda pequenininha, mas meu pai estava ali. Eu estava desesperado, mas graças a Deus meu pai estava ali. E essa é a segurança que a gente tem hoje. A gente pode estar passando por uma onda que para nós é grande. Só que para o nosso pai, o meu pai devia estar assim, gente, que isso? Se afogando aí? Se afogando numa ondinha desse tamanho? E é exatamente assim que acontece. Quando a gente está passando por uma provação, por uma situação difícil, aos nossos olhos ela é gigantesca. Aos nossos olhos cara, não vou sobreviver isso aqui.
Deus está olhando assim, calma, eu estou aqui, ó, segura no meu pé aí, eu estou aqui, ó, fica tranquilo, vai passar. E a onda foi embora e eu fiquei tranquilo. Essa é a verdade que a gente pode se agarrar hoje. A gente está passando pela prova, a gente está passando pelo deserto, pela tempestade, mas o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele não nos deixa desamparados. E como eu falei, né? Esse primeiro exemplo aqui de golpe, de deserto, ele não é por um castigo do Senhor. Ele é porque a gente vai ser aprovado, porque a gente vai crescer, a gente vai amadurecer com isso. E eu queria, né, compartilhar um outro texto aqui em Romanos, foi até citado no momento de oração aqui na sala de oração antes do culto. Romanos capítulo 8, que capítulo maravilhoso, inclusive. Em casa você deu uma lida também. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vou ler novamente. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você está tendo dificuldade de permanecer, de perseverar no sofrimento que você está passando agora, que você está passando hoje, peça ao Senhor, Senhor, permita-me contemplar a Tua glória, permita-me olhar para o Senhor e ver o que está reservado para mim lá na frente, porque o sofrimento que a gente passa hoje não pode ser comparado com a grandeza da glória que está reservada para nós. Versículo 28 do mesmo capítulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, repita comigo, todas as coisas, só até aí, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas, não é só as coisas boas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é só as coisas boas que cooperam para o nosso bem, todas as coisas. O deserto, o sofrimento, a dor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E qual que é o propósito de tudo isso? Que nós nos tornemos mais semelhantes ao Filho de Deus. Que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Então, fala para quem está do seu lado aí. Se você está passando por uma provação, mantenha-se firme. Jesus está sendo formado em você. Amém. O outro exemplo de por que Deus pode nos golpear e nos permitir ir no deserto, está lá em Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei o povo, atrairei Israel, e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus pode nos levar ao deserto para nos atrair, para chamar nossa atenção. E aí a minha pergunta para você é: quantas vezes? Mesma coisa, né, que Oséias está falando o livro todo. Quantas vezes, quando a gente está ali bem de vida, a gente esquece de Deus? A gente para de prestar atenção em quem Ele é, no que Ele está fazendo, no que Ele está falando, porque agora a gente está confortável. Então, aparentemente, a gente não precisa mais dEle, porque agora está tudo bem. E aí eu vou até Ele quando eu preciso. E aí o que Ele faz? Leva a gente para o deserto, para que a gente possa olhar para Ele novamente. Ele atrai a gente, Ele chama a gente para mais perto, e Ele fala ao nosso coração. Só que muitas vezes, quando a gente está na bonança, quando a gente está ali naquele clima tropical, na redinha ali, água de coco, a gente não quer saber, a gente não está prestando atenção ao que Ele está falando. Aí Ele precisa dar uma chacoalhada na gente, para chamar a nossa atenção novamente. Ele precisa levar a gente para o deserto, para falar ao nosso coração. E aí a minha pergunta para você é: quantos desertos você precisa passar para que você volte a sua atenção para o Senhor? Você precisa novamente entrar num deserto, entrar numa provação, para que os seus olhos se voltem para o Senhor. A gente não precisa toda hora, pensa numa criança, né? Eu estou trazendo essa ilustração algumas vezes porque é isso, o Senhor é o nosso Pai. Então pensa numa criança que toda hora ela precisa ser chamada a atenção.
E pensa num outro filho que, né, aprende de uma vez. Toma ali a correção já. Talvez você tenha em casa aí um exemplo vivo, né? Sempre tem um que é mais assim, um dificilzinho, precisa chamar a atenção, falar algumas vezes. O outro que aprende de primeira. Pensa nisso aí. A gente não precisa ser esse filho que toda hora tem que estar falando ali, né? Toda hora tem que estar, não, ó, tá errado, conserta. Aí a gente conserta, aí vai lá e erra de novo, ó, tá errado, conserta. A gente não precisa ser esse crente que toda hora está passando por deserto. Toda hora, e aí, está tudo bem? Passando por uma prova, mas não estava na prova já, né? Não já tinha saído da prova? Estou em outra agora. Não, mas... A gente não precisa, gente, passar por tanto deserto. Tem uns desertos que Deus vai nos colocar porque a gente realmente precisa ali, né, ser moldado, o caráter do Senhor moldado na gente, a gente vai ser aperfeiçoado. Beleza, esses desertos a gente vai passar mesmo. Mas tem uns que a gente pode evitar. Tem uns que a gente não precisa passar, mas que o Senhor coloca a gente por quê? Porque a gente, que nem uma ovelhinha desgarrada, né? O caminho é esse aqui, a gente... vai caminhando para outro lugar, vai caminhando para o outro lado, e toda hora, cajadada para voltar para o caminho. E a gente, cajadada para voltar para o caminho. A gente não precisa, fala para quem está do seu lado aí, você não precisa tomar cajadada toda hora. Poxa vida, aprende de uma vez, meu irmão, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Ó, vou repetir o texto que a gente leu, em Oséias capítulo 13, versículo 6. Quando eles tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Esse texto aqui é muito forte. Uma vez fartos, eles se encheram de orgulho, e por isso se esqueceram de mim. Irmãos, que a gente não caia nessa cilada. Quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, atendeu o seu pedido, cumprir a promessa, e o seu sonho se concretizar, se realizar, não deixe seu coração se encher de orgulho. Não deixe que essa bênção, não deixe que esse sonho realizado, esse sonho concretizado, ele te afaste do Senhor. Porque o nosso orgulho, um coração orgulhoso, ele nos afasta do lugar de comunhão com Deus. Porque o Senhor, ele detesta isso. Ele não aceita o orgulhoso. O Senhor resiste ao soberbo. Então, esse lugar de orgulho é distante do lugar da comunhão. Então, se você permite que o orgulho encha o seu coração, você vai ser retirado do jardim. Adão e Eva, eles permitiram que o orgulho entrasse no coração deles e eles pensaram, por que não ser como Deus? Por que não saber tudo? Quando o orgulho entrou no coração deles, aí que foi a nossa ruína, né? E aí eles precisaram sair daquele lugar. Eu lembro, quando eu estava no colégio, eu gostava de... Eu sou diferente, assim, eu sou das exatas, né? Eu gosto ali de matemática, física, eu nem sei se eu sou mais também, depois de tanto tempo. Eu era das exatas e da física ali, matemática, física, mas eu gostava de filosofia, assim, flertava com a filosofia, gostava, e eu lembro de um ensinamento lá que foi falado sobre geocentrismo, heliocentrismo, que nem é da área da filosofia, mas que fala... A filosofia falava que o fato do homem descobrir que o Sol não é, que a Terra não era mais o centro do universo, foi um golpe no ego da humanidade. O homem, ele ficou triste, assim. Ficou, poxa, mas eu achava que a Terra que era o centro do universo. E aí foi descoberto que era o Sol. E aí a filosofia entende como um golpe ao ego da humanidade. Por quê? Porque pelo nosso ego a gente quer sempre se manter no meio, no centro das atenções. A gente quer ser o centro do universo. Só que não é isso. Esse não é o nosso lugar. O lugar de centro, o lugar de primazia é de quem? É do Senhor. É Deus, é o sol da justiça que precisa estar no centro de todas as coisas, que precisa ter a primazia de todas as coisas. Então, muitas vezes é necessário um golpe, é necessário um deserto, para que a gente saia desse lugar, para que a gente volte para onde a gente nunca deveria ter saído, que é o lugar de comunhão. Oséias, ele combate a arrogância também, ele combate a soberba de Israel. Tanto no capítulo 5, é interessante que essa frase que Oséias vai usar, ele repete, tanto no capítulo 5, versículo 5, como no capítulo 7, versículo 10. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles.
Em outras versões, a soberba de Israel acusa. A tua soberba, ó Israel, te acusa abertamente. Mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. A soberba de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Esse é um outro motivo para o qual Deus pode nos levar para o deserto. O primeiro, para nos moldar, nos aperfeiçoar, forjar o caráter de Cristo em nós. O segundo, para quebrar ali o nosso orgulho mesmo, né? E para nos atrair, para falar o nosso coração, para chamar a nossa atenção a Ele. E o terceiro motivo é para nos libertar. O outro motivo para o qual Deus nos leva para o deserto é para nos libertar. Talvez a gente esteja cativo a algumas coisas, preso a algumas coisas, e Deus permite que a gente no deserto seja liberto. Ele leva a gente para o deserto para a gente entender que na verdade aquilo ou aquelas coisas lá não são o nosso Senhor. O nosso Senhor é Deus. E Deus fala isso várias vezes ali para o povo que está sendo libertado do Egito, né? O povo de Israel. Eles vão saber que eu sou o Senhor. Então não é mais o faraó que é Senhor de vocês. Não, eu sou o Senhor. Então eu vou libertar vocês para vocês entenderem que eu sou o Senhor. Então é uma liberdade de qualquer jeito? Não. Não é uma liberdade assim que você vai fazer o que você quiser, que você vai viver a vida do seu jeito. Não. É uma liberdade livre mesmo. Só que é uma liberdade livre no Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. E eu queria que você gravasse uma frase aí. A liberdade verdadeira, se você está anotando, anota essa frase aí. A liberdade verdadeira nós só encontramos debaixo do senhorio de Cristo. A liberdade verdadeira nós só encontramos debaixo do senhorio de Cristo. Então não é uma liberdade qualquer, não é uma liberdade que você pode fazer o que você quiser. A liberdade verdadeira é aquela que você submete a sua vida, não mais a uma escravidão, mas a um senhorio, mas a um dono, ao seu amado. E é um pertencimento não de obrigação, mas um pertencimento de amor, porque Ele nos comprou com o maior preço que Ele poderia ter pago, porque Ele nos amou. E porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos também. Amém? Só que o povo ele não entendeu isso, o povo de Israel, lá saindo do Egito. O povo não entendeu que eles precisavam deixar o Senhor guiar e dominar eles e governar eles. O povo não queria que o Senhor fosse o Senhor da vida deles. E aí a pastora Débora até falou, há uns 2 domingos atrás, que o povo eles eram sim, várias vezes confrontados pelos profetas como um povo de dura cerviz. A cerviz, né, seria essa região aqui do boi ali, e os bois, eles... Depois você vê a pregação dela, que ela vai explicar melhor que eu lá na pregação. Né? Pregação, uns 2 domingos atrás, quebrantado o coração. É isso? Era isso? Quebrantado o coração, depois você assiste lá. Mas os bois, eles, quando eles eram aqueles bois assim, selvagens, que não queria ser domado pelo cara que estava, né, guiando ali os bois, eles endureciam aqui e eles não permitiam que eles fossem virados. Não, é para cá. E o boi ficava duro aqui, tudo duro, travado, e não ia. E aí o povo de Israel conhecia essa situação, né? E aí Deus fala, através dessa ilustração: vocês são um povo teimoso, cara. Eu quero levar vocês para cá e vocês estão aí enrijecidos, vocês estão duros aí, travados, teimando de ir para outro lugar. Eu quero que vocês venham para cá, mas vocês estão indo para lá. Então deixa de ser teimoso. Deus fala várias vezes isso com o povo, né? Eles queriam ser independentes, eles queriam ter o controle da própria vida. Eles foram libertos, só que eles acharam que eles estavam sendo libertos por uma liberdade de qualquer jeito. Não, Deus queria libertar eles verdadeiramente. E tem um texto lá no final já, de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que Deus fala: quando Israel era menino, eu o amei. E esse texto é muito lindo, gente. Queria que você prestasse atenção nesse texto aqui. Olha essa ilustração que Deus faz através do profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim.
sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura, mas fui eu que ensinei Efraim, uma das tribos de Israel, fui eu que ensinei a Efraim a andar. Eu tomei eles nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha o que Deus está falando aqui. Eu queria tirar o jugo do pescoço deles. Eles estavam no Egito, saíram do Egito, foram libertos, mas estavam no deserto ainda pensando no Egito, querendo voltar para o Egito. Os pés estavam no deserto, mas o coração estava no Egito. E Deus estava falando, eu queria tanto libertar eles de verdade. Eu queria tanto arrancar o jugo que está sobre o pescoço deles, para que eles pudessem usufruir de um relacionamento comigo, que o relacionamento comigo não é um relacionamento de escravidão, mas de pai e filho. Tanto é que ele fala aqui no início do capítulo, quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim. Fui eu que ensinei Efraim a andar. Olha isso, gente. Deus falando, isso não é uma fala de alguém que está imparcial, de alguém que não está nem aí. É de um pai mesmo que está vendo o filho andar pelo caminho errado, que está vendo o filho beirando o precipício, está falando, não, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus, não. Eu que ensinei ele a andar, e o que ele está usando, né, aquilo que eu ensinei, ele está usando para se afastar de mim. Eu ensinei ele a andar e agora ele está indo para longe. Será que essa é a nossa realidade hoje? Será que não é assim que nós nos encontramos hoje? Deus tem nos dado tanto, Deus tem nos abençoado tanto, e o que nós temos feito? Nos afastado ainda mais. Ele que nos ensinou a andar, e a gente está caminhando para onde? Em direção a Ele? Ou indo para mais longe? E aí ele fala, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Gente, a gente está falando aqui do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é santo, 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 Deus que é maravilhoso, Deus que é 3 em 1, Deus que é criador do universo, o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, esse Deus enorme, não tem palavra para descrever a grandeza de Deus. Esse Deus, ele está falando, eu me inclinei para dar de comer para eles. Olha a pessoalidade disso, eu me inclinei para dar de comer a eles. E o que me chamou a atenção nesse texto foi que Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, tão grande, se inclinou por nós. Só que Ele se inclinou tanto que Ele desceu. Ele se inclinou tanto, Ele nos amou tanto que Ele desceu. Ele quis tanto nos libertar da escravidão, do pecado, da carne, que Ele encarnou. Eu, quando estava preparando esse texto, essa mensagem, eu precisei fazer uma pausa para falar, Deus, eu não mereço esse amor. Eu não mereço ser tratado dessa forma. Eu que tantas vezes viro as costas para Ti, que tantas vezes não sou grato o suficiente. O Senhor se inclinou para mim, e o Senhor se inclinou tanto que desceu. Desceu. O Senhor quis tanto me libertar do pecado entranhado na minha carne, que o Senhor encarnou. Eu queria ler com vocês Filipenses, capítulo 2. Texto tão maravilhoso também. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queria ler outro texto com você, lá em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5.
Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que era para nós, Ele levou. E quando eu estava estudando esse texto, algo saltou assim aos meus olhos e eu preciso compartilhar com você. No versículo 4 diz assim: nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Falei para vocês que lá no texto de Oséias, Ele nos feriu, significava no original golpear, Ele nos golpeou. E esse mesmo verbo, esse mesmo radical no hebraico, está aqui nesse texto. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele agora foi golpeado pelo Senhor. O golpe que seria fatal para nós, Ele levou. O golpe que seria que a gente não aguentaria, mas que a gente merecia, foi Ele quem sofreu. E esse é o golpe que Deus não nos deu. O golpe que Deus nos deu foram todas essas provações, todos esses desertos que a gente passa. Alguns a gente precisa passar, outros não, mas somos disciplinados pelo Senhor. Esse é o golpe que Deus nos dá mesmo. Mas o golpe que Deus não nos deu, Ele mesmo sofreu. O golpe que Deus não nos deu, Ele deu no próprio Filho. Para que nós pudéssemos viver, Ele golpeou o próprio Filho. Oséias, capítulo 6, versículo 2, texto seguinte do que a gente leu. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. De quem que Oséias está falando aqui? Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Se nós morremos com ele, nós ressuscitaremos com ele. Se nós sofremos com ele, nós seremos glorificados com ele. Ele pode ter nos ferido, ele pode ter nos golpeado, mas o golpe que ele te deu não se compara ao golpe que ele mesmo deu no Filho. Não se compara ao golpe que ele mesmo desferiu sobre a sua natureza, sobre si mesmo, para que nós pudéssemos viver. Cristo morreu. Isso é o Evangelho. 700 anos antes, Oséias estava falando de Jesus, do que aconteceria. Talvez Oséias nem soubesse, mas ele estava falando aqui que ao terceiro dia o Senhor ele vai nos ressuscitar. Só que como a gente leu em Filipenses, a gente precisa ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus ele se humilhou, ele se inclinou, e ele se inclinou por amor a nós. Por que nós temos tanta dificuldade em se inclinar diante dele? Por que nós temos tanta dificuldade em nos render diante desse amor? É o nosso orgulho que nos afasta desse lugar de comunhão, que nos afasta desse relacionamento. O meu pedido hoje é para que o Senhor não mais te golpeie, para que você se renda, mas que você se renda voluntariamente, que você se renda, não, Senhor, nem precisa agora, nem precisa me levar para o deserto, não, eu já estou olhando para o Senhor, eu já estou me rendendo aqui, eu já estou indo para esse lugar de comunhão, eu não vou deixar que o orgulho me roube essa intimidade, não vou deixar que o orgulho me roube dessa presença, dessa comunhão, não vou deixar que nada, nem a própria bênção do Senhor, me roube do abençoador, nada vai me afastar de ti. E assim como Jesus se humilhou, eu me humilho diante de ti. E eu permito que o Senhor tire de mim todo jugo, que o Senhor me liberte, que o Senhor me faça olhar para ti, que o Senhor me aperfeiçoe. Esse primeiro golpe é para isso, para que a gente seja moldado pelo Senhor, a gente seja aperfeiçoado, a gente seja disciplinado, a gente tenha os nossos olhos atraídos para Ele, e a gente tenha o nosso orgulho quebrado, e a gente se volte para o Senhor,
e a gente seja livre de verdade. E para nos libertar definitivamente, o Senhor veio e morreu no nosso lugar. Irmãos, isso é, meu Deus, é motivo para a gente agradecer ao Senhor. Eu queria dar essa oportunidade a você nesse momento. E curve sua cabeça aí, feche seus olhos e agradeça ao Senhor. A banda pode subir. Agradeça ao Senhor, porque aquilo que nós merecíamos, o golpe que nós merecíamos, Ele não nos deu. Ah, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por se permitir ser ferido no nosso lugar. Ah, Senhor, aquilo que nós sofremos, as dificuldades que nós passamos não se compara àquilo que o Senhor passou por nós. Para que nós não morrêssemos, para que nós não precisássemos passar por aquilo, o Senhor passou por nós. A justiça precisava ser feita, mas um Deus tão amoroso como o Senhor teve compaixão de nós, fez justiça, mas em si mesmo. O castigo que precisava ser dado não caiu sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse amor inexplicável, esse amor que não dá nem para entender. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, para que nós pudéssemos nos relacionar contigo. Pode abrir os seus olhos. Meu apelo hoje, irmãos, é o mesmo apelo de Oséias, na continuidade do texto que a gente começou lendo. No versículo 3, Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o objetivo do Senhor, irmãos. Em todos os golpes que Ele deu, tanto nos que Ele nos deu como no que Ele não nos deu, o objetivo era que nós nos relacionássemos com Ele. O objetivo é que nós nos aproximemos dEle. O objetivo é que nós o conheçamos em verdade. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele te disciplina. O Senhor, Ele te ama tanto que até a disciplina, o castigo que você merecia, mas não ia aguentar, Ele deu, mas não deu em você. Deu no próprio Filho, deu em si mesmo. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Feche seus olhos aí no seu lugar. Para que nós possamos experimentar o que o Senhor tem para nós. A vida, a liberdade. Nós precisamos nos submeter ao senhorio dEle. Nós precisamos decidir isso. Nós precisamos falar para Ele: Senhor, eu me rendo a esse amor. Eu quero te conhecer. Eu quero ir para esse lugar de comunhão. Eu quero viver nesse lugar de comunhão. E eu não abro mão disso por nada. Para isso, você precisa se render ao Senhor. E eu queria convidar você, enquanto a gente vai cantar essa música, você que deseja se render ao Senhor, você que deseja falar para Ele: Senhor, eu abro mão do meu próprio caminho. Senhor, eu abro mão do meu jeito de fazer as coisas, do meu jeito de ser, para viver a Tua vontade, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero prosseguir em te conhecer. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se você reconhece que você trocou também o Senhor por alguma coisa, talvez até pela bênção mesmo que Ele te deu, o sonho que Ele realizou na sua vida, e você se arrepende disso, eu queria convidar você também a vir aqui à frente e falar: Senhor, eu me arrependo e eu quero, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para mim.
não perca a oportunidade de se render por completo ao Senhor. Para que a gente possa conhecê-lo, a gente precisa se render. E o meu último convite, se você está passando pelo primeiro golpe lá que eu falei, se o Senhor te feriu e você quer passar aprovado por essa aprovação, que é um renovo do Senhor para aguentar aí a pressão, para aguentar essa situação, queria que você viesse aqui à frente também. A gente vai cantar uma música e você tem total liberdade para fazer isso nesse momento. Venha se render ao Senhor e se entregar por completo a Ele.